E nós vamos falar de um dos assuntos preferidos do ouvinte do Radioatividade, hashtag Anatel Mãos de Tesoura. Porque a Anatel, para cortar as nossas coisas e deixar empresário de telefonia rico e gerar escândalo multinacional com tele, tá rainha. Só quem está bem é a operadora na mão da Anatel. E às vezes, né, isso dá em pessoas presas. Por exemplo, Brasil e Portugal são países irmãos ou são países irmãos metralha? Essa é a pergunta, hein? Esta é a pergunta. Esta é a dúvida. Mas a questão é a seguinte, a Anatel deveria fiscalizar também a saúde financeira das empresas. Correto, Denise Campos de Toledo? Corretíssimo, Adeline. Como é que alguém com um rombo de 5 vezes o rombo do Ike Batista... E olha que o rombo do Ike Batista não foi qualquer rombo. Foi um escândalo. Não deixa ninguém com inveja, né? Como é que a Anatel não viu isso? Eles estavam muito preocupados em cortar o celular dos outros. Eles estavam Eles não controlam o serviço, né, Madeleine? Na verdade, as agências reguladoras aqui no Brasil não fazem o que deveriam fazer nas várias áreas, né? Deixa o barco correr. Agora, hoje já começou torta, né? Desde a época do Fernando Henrique na privatização, naquela época foi a Telemar. Apareceu, de repente, nos leilões de privatização, um grupo fraco, comandado pelo Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, e o Carlos Gereissati do Lafonte, e que depois foram chamados de Telegang pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros, mas eles apareceram, fizeram uma proposta mesmo sem ter dinheiro, levaram, e aí começaram os problemas. Tiveram financiamento do BNDES, aí teve grampo do BNDES, derrubou o presidente, derrubou o secretário de Política Econômica, mexeu com o governo Fernando Henrique. Foi a origem. Isso era Oi? Tudo isso era o começo da Oi, era a Telemar. Ou seja, exatamente. nasceu errado. Nasceu errado. Quer dizer, botar a antena do sítio que não é do isso Lula... é bem mais recente. Para isso o celular que não é do Lula... Isso é bem mais recente. Não foi a pior coisa que eles fizeram. Não. Aí esse grupo seguiu adiante. Na época já do Lula, houve uma mudança na lei de telecomunicações para permitir que esse grupo se fundisse a Brasil Telecom, para poder operar no Brasil, porque havia limitação. Verdade. Eles tinham uma limitação de área para a questão de concorrência, não é? Para viabilizar condições melhores para os consumidores, mas na época se falava numa super tele, que seria importante para o Brasil, que poderia garantir serviços melhores, enfim, mudou a lei. Só que desde aquela época ficou a suspeita de que isso daí seria uma retribuição a investimentos feitos na Game Corp, que era do filho do Lula. Essa história eu lembro da Então, Brasil Telecom, não é? Uma empresa promissora, sim, a Game Corp, foi super né? festejado, Exatamente. E ele disse que não teve nada a ver com isso, não tinha nenhuma relação. Depois entrou em cena a Portugal Telecom, não é? E a Portugal Telecom teve problemas com o escândalo do Grupo Espírito Santo, não segurou a situação, houve a fusão, a Oi se fortaleceu, mas a cada nova fusão o rombo ia aumentando e aumentando, apareciam dívidas e dívidas e dívidas, financiamento de bancos, BNDES entrando, Banco do Brasil, a Caixa. Os três podem ter uma perda agora da ordem de 12 bilhões. E só lembrando que esse escândalo é o que colocou o ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, na cadeia. Esse escândalo do Banco Espírito Santo derivou também nos negócios que eles mantinham lavando dinheiro, tanto de empresas brasileiras quanto portuguesas, em Angola. E derrubou um monte de gente lá. Derrubou um monte de gente. E antes no Brasil tinha o Daniel Dantas também, que foi afastado quando houve a fusão com a Brasil Telecom. Mas o lance todo é que é por isso que a gente está falando aqui de países irmãos, nós somos a países irmãos metralha. Exatamente. Porque isso envolve... Nessa história você tem os vários aspectos, tanto no Brasil como em Portugal, tudo errado, e aí não houve fiscalização e a dívida foi crescendo muito. A Oi tentou uma reestruturação não judicial, ela fez um lançamento aí de uma proposta de reestruturação financeira, apresentou aos credores, não houve entendimento porque ela quis trocar a dívida por ações. Só que aí todo mundo queria virar acionista e mandar. Não houve entendimento, não chegaram a um consenso, certo? Não deu certo, a dívida continuou crescendo e agora, para que os credores não entrem com pedido de falência, é que ela entrou com esse pedido de recuperação judicial. Agora, há dúvidas que isso possa ocorrer. Hoje ela já sofreu um rebaixamento pelas 3 principais agências internacionais de classificação de risco, que vem uma situação muito arriscada, uma dificuldade enorme dela se reestruturar. E operacionalmente, a gente falando da área, não dessa questão toda política por trás da formação e da administração da Oi, tem a questão dela ter insistido demais na telefonia fixa,
que foi perdendo espaço para a telefonia celular. Sim. Então, ela insistiu demais, ela é líder do setor. Né? Ela disputa a liderança na telefonia celular, mas ela é líder da telefonia fixa, que não dá mais o retorno financeiro que se esperava. Claro. Então você junta várias coisas e chegamos a essa situação agora, que é complicadíssima. O mercado financeiro respondeu logo na abertura dos negócios, não foi nem a abertura da Bolsa, porque as ações, a negociação foi suspensa, retomaram os negócios às 11 horas da manhã com as ações da Oi e de cara já houve uma queda de 30%. Porque é claro que os acionistas sabem da dificuldade da empresa, né? Ela pode acarretar perdas imensas para o sistema financeiro. A maior parte da dívida é com bancos, não é? Então, nessa reestruturação vai ter muita briga, porque eles não vão querer ficar com prejuízo. Tem investimento estrangeiro também. Só Caixa, Banco do Brasil e BNDES perdem 12 bilhões, é isso? 12 bilhões. Isso no caso dela não conseguir reestruturar a dívida, não é? Mas 70% da dívida dela é financeira. Mas tem com fornecedores também, é uma situação muito complicada. É difícil a reestruturação agora. Talvez ela precise de algum socorro financeiro, a gente precisa ver qual é o nível da repercussão financeira de uma eventual quebra de fato Mas da sem Oi, dúvida né? nenhuma, esse anúncio já de cara pede que a caixa preta seja aberta e se investigue tudo isso. Porque só vai injetar Só dinheiro para pela recuperar. recuperação Se souber o que tá judicial, acontecendo, não, né? A recuperação judicial, em princípio, administraria daqui para frente, olharia a operação daqui para frente. Mas ela já entrou em denúncias, em delações da Lava Jato também. Já. Por essas operações. Então Já foi começa- citado era induzida a investir na empresa do filho do Lula, né? Era uma das denúncias feitas. Então tem muita coisa ainda a ser averiguada em relação à Oi, não é? E uma situação complicada, não é? E as pessoas não vão querer ficar com o aparelho, o serviço da Oi, né? Aí é pro Bom, assunto do Tô outro aqui lado. perguntando quem Aqui, é esse ó. homem aqui. Você vai Esse- ficar aqui também participar. É o não doutor abandone. Arthur Rolo, que é nosso consultor aqui, nosso amigo, vai falar da história do consumidor. Falando lá do consumidor da Oi, eu fui gestora de um contrato pelo Supremo Tribunal Federal com a Oi. Eu assinei 24 faturas desse contrato. Nunca veio uma fatura correta. Nunca. 24 faturas para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Imagina. Aí, assim, e a gente chamava o cara da empresa, e assim, era injustificável o que vinha de erro. E você pedia, por exemplo, me dá a segunda via. A segunda via vinha com números e duração de chamadas diferentes. da primeira. Isso para o Supremo Tribunal Federal. Agora imagina pro Aí cidadão eu comum. ficava O consumidor, Então, pobre assim, mortal. Você Na aí na tua casa. verdade, a empresa, a cobrança era uma zona. Eu acho que eles vão cobrando, assim, vai faltando dinheiro, eles vão cobrando. O cara vai pagar, pagou, é isso aí. Eles veem lá o número que você mais... Sei lá, é uma bagunça. É uma bagunça. E era uma coisa assim, cada conta tinha que chamar uma junta lá, porque não podia pagar a conta com dinheiro público se tivesse errado o valor. Para chegar no valor certo, às vezes demorava 8 meses. Então, quer dizer, uma empresa Complicado. assim não tem como ir para frente, né? E como ficam os consumidores, doutor? Carlos, Denise, Madeleine, ouvintes da Jovem Pan. Eu estava até conversando com a Denise lá fora. É difícil não recomendar, nesse caso, a portabilidade para os consumidores, porque a corda vai sempre arrebentar do lado dos consumidores. Aqui vocês já abordaram muito bem que a Anatel mais uma vez não fez a sua lição de casa, deveria ter acompanhado a saúde financeira. A gente já viu recentemente isso com a ANS em relação à Unimed Paulistana. A ANS falou, não, deixa comigo, eu vou resolver, ninguém vai ficar na mão. Um monte de gente doente ficou sem cirurgia, um monte de gente com câncer ficou sem tratamento. Verdade, Eu tô com um consumidor lá que tomou um cambão de 300, 400 mil reais eu tô com casos assim lá. E o que acontece? O consumidor ficou com prejuízo. Como você colocou, Madeleine, a Oi já não presta um serviço bom há algum tempo, contas com cobranças indevidas, um serviço de qualidade ruim, exceto quando eles instalam antenas providenciais. Eu ia falar, esqueci né? da antena do sítio, né, Madeleine? A gente então. não falou Então, disso, esse é o mais recente. Eu ia, né? ia um até te presentinho. perguntar, será que a empresa quebrou porque estava instalando uma antena para cada cliente? Cliente Eu acho que não preferencial, dá né? certo, Preferencial. Para né? clientes preferenciais, tipo, você né? gasta mais de R$250 por mês, você tem uma antena. É preferencial isso, não.
Então, o resumo Ou não da gasta, ópera né? é que foi mal gerida e agora tem uma série de consumidores que já eram mal atendidos e a tendência é que a vida deles piore muito. Então, a minha recomendação, eu sei que isso vai prejudicar ainda mais a Ele vai saúde dar um financeira. empurrãozinho. Na Vai madeira de prejudicar, penhasco. É vai a pá de prejudicar cal. ainda mais, mas aí que tá, o consumidor vai ter que morrer abraçadinho com a empresa. É o que menos Não, tem. não tem que me- salvar a incompetência não me e parece. corrupção, não tem que Então, salvar, não. quem não quiser ter problema, é possível pedir a portabilidade. Como é que faz para pedir a portabilidade? Escolhe a empresa de sua preferência, leva lá a última conta telefônica, levam aquele comprovante de residência e solicita a portabilidade para a nova empresa. Agora tem que tomar um cuidado com o aparelho, porque às vezes eles vinculam a compra, a troca do aparelho Esses com valor contratos, menor, é. aqueles Então, contratos mas que a nesse pessoa caso- assina e aí ela quer trocar e eles querem vamos botar a multa. Aproveitar uma Ainda bem que outra você falou. pegadinha que você nem tá sabendo. Quer ver, Denise? Vai Essa descobrir história é ótima. mais Meu você. Deus. Essa é nova. Ó, Essa é nova. tem o relato aqui em texto do ouvinte Lindomar. Ele diz assim: troquei de plano pós. Fala comigo. Troquei de plano. Diga. Ouvinte. Troquei de plano. Lindomar. Troquei de plano pós para um com franquia com pacote de dados de internet ilimitada. E agora eles enviam. Percebam, internet ilimitada. E agora eles enviam a seguinte mensagem: você usou 100% da internet e a navegação foi interrompida. Para continuar navegando, responda o SMS com a palavra nave e saiba mais. Aí a ouvinte diz: é um absurdo, sem falar das vezes em que eu nem consigo acessar a internet. Este é um caso. Agora, tem um outro, eu conversei com a Renata e eu gravei com ela mais cedo. Ó, Agora, aqui ouçam achei. o absurdo. Achei aqui um outro. Vai, diga. Aquele que eu tava te falando, tava procurando, acabei de achar. Janson Oliveira mandou assim: hashtag Anatel Mãos de Tesoura fez mais uma vítima. Ele mandou pra você também. E ele mandou o print da Claro. Você atingiu 100% do seu pacote de internet. Envie sim, conheça as ofertas e compre novo pacote. Saiba mais, hein? E aí, pra você entrar nesse link, o acesso é grátis pra você comprar mais internet. Esse é claro. O outro fala que internet ilimitada, só que ele não diz aqui, ela não diz qual é a operadora. E o da Renata é a Vivo. Agora, ouçam essa história que é fantástica. Ela tinha há 7 anos, segundo ela, um contrato com a Vivo. Vamos ouvir a Renata. Eles me fizeram a proposta de um plano novo. E eu, assim, achei que seria legal e tudo mais, porque eles estavam me oferecendo um pacote maior de ligação e tudo mais. Porém, assim, eu perguntei várias vezes se a internet era ilimitada, eles disseram que sim. E não foi o que aconteceu. Eu acabei indo viajar uma semana depois e meu pacote de internet estourou, isso que eram 5 gigas. E eu tive que comprar mais 2 pacotes para poder compensar a internet. Eles foram proativos, ligaram pra você, dizendo: olha, teu pacote é antigo, vamos atualizar e etc. Aquela história do seu perfil de consumo mudou? Exatamente. Foi isso mesmo. Eu tava, assim, tranquila com o meu pacote, tava, assim, mais do que essencial para mim, mas assim, eles ligaram e falaram que era um pacote muito antigo, que eu tava pagando muito a mais e que era para eu ir até uma loja conferir os pacotes novos. E aí você chegou na loja, alguém informou para você que o teu pacote anterior não tinha limitação e que esse novo que você contrataria passaria a ter uma limitação? Não me informaram. E como eles começaram com o contrato digital, eu nem sequer recebi uma cópia do meu contrato para poder reivindicar alguma coisa. Subiu muito em relação ao que você pagava com o plano anterior? Veio triplo praticamente, o triplo, daí eu fiquei um mês e acabei fazendo portabilidade para outra operadora. Eles Olha, estão estimulando as pessoas a trocar sem essa orientação. Comigo, com a Vivo, aconteceu o seguinte: eu fiz 54 reclamações na Anatel. Eu recebia, em média, de volta, R$250 por mês da Vivo de cobranças indevidas depois que começou a entrar naquele... Eles dão em crédito, né? Aí o que acontece é o seguinte: o meu plano, eles mudaram e puseram a cobrança de um celular novo na minha conta, sem nem ninguém falar comigo.
Então, isso aconteceu com a minha esposa, para ver que não aconteceu só com você, aconteceu com a minha esposa, com a Vivo também. Carlos, está falando daqui do perfil de consumo. Uma vez eu estava dentro do avião, embarcando para Brasília, falaram que o meu perfil de consumo tinha mudado, que iam trocar o meu plano. Eu falei, não quero que troque o meu plano. Aí, a hora que eu cheguei em Brasília, eu desliguei o celular. A hora que eu cheguei em Brasília, parabéns, você ativou o plano novo, que eu não tinha solicitado. Eles mudaram. Foi assim? Eles mudaram. Então, parabéns, olha, pegadinha, não né? acontece só com Agora isso, você eles paga. fazem direto. Então, moral da história, que eu acho, a gente tá falando da Oi aqui, mas o serviço tá uma qualidade péssima por todas as empresas, tá faltando concorrência no mercado, né, Denise? O mercado americano tem uma abertura muito maior do que o mercado brasileiro. Fortaleceram muito, não é, essas empresas. Não, Elas 4, 5 dominam o empresas mercado, que dominam o mercado. Tem que abrir o mercado. E Você mesmo tem... com a portabilidade, você não tem tanta diferença. Não, de isso, preço, você fica não tem. refém delas, Você né? sai de Preços uma são para os outra e fica a mesmos. mesma coisa. Agora, esse negócio do aparelho é uma coisa que já funcionou comigo. Eu falei para prestar atenção, que já ocorreu comigo. Eu fui roubada e eles questionaram se eu poderia adquirir o outro aparelho com os meus pontos, porque não tinha cumprido um ano. E eu não estava cumprindo o contrato, esse eu fui negócio da roubada fidelidade. com arma. Esse negócio do plano. Foi assim. Ô, Denis, você não se jogou na frente do revólver pra pegar esse celular e cumprir o contrato? Os revólveres aqui ficaram ao meu redor no carro. É uma gente tão Eu séria. perdi o carro e o celular junto. É porque eu acho que como esse povo tá todo indo pra cadeia, essa coisa de arma, de bandidagem, pra eles já é ok. Agora, em termos Entendeu? práticos, Então, o que mas as no fim eu pessoas... consegui quebrar essa história do aparelho, você teve que pelo brigar menos. pra caramba, você me Agora, contou. na portabilidade, pode ser complicado, não? Mas, gente, assim, a gente tem os direitos do consumidor que eles não cumprem. Mas você assina aquele contrato, né? Esse que é o problema. O contrato é de adesão, se ele for Então, abusivo, ele pode ser mas aí que questionado. tá. não é? Vamos lá, que vocês estão colocando uma série de problemas muito aqui. agitada. A gente tá- Vamos ordenar. é mulher, Vamos entendeu? ordenar É as rádio ideias. mulher. Né? Mas vamos lá. Em termos práticos, essas pessoas que estão sendo... Porque estão sendo forçados. O cara fica ligando pra você 50 vezes no mesmo dia. Não, porque você tem que mudar, porque o seu perfil... as pessoas estão mudando, não estão sendo informadas disso. O que elas podem fazer? O primeiro ponto é isso. O que eu posso fazer verificado esse problema? Eu vou contar o que eu fiz. Mudaram meu plano, o que eu fiz? Primeiro, fiz uma reclamação na Anatel, tentei resolver com a Madeleine, tentei resolver, deles, né? tem 5 aqueles dias prazos e tal. lá, reiterei umas 3, 4 vezes a reclamação na Anatel, não resolveu, fui pro judiciário. Acabou no judiciário? Acabou. Mas você é advogado, para você a coisa é mais fácil. Não, você tem hoje o juizado especial civil, nas causas de até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Vai com todos os documentos no juizado especial, o funcionário do fórum redige a petição e dá entrada no processo. Então, é essa a postura prática. Agora tem um detalhe, né? Olha, eu queria saber o seguinte... Uma boa briga na hora também resolve. Modelo de empresa, modelo de infraestrutura de telecomunicações. A gente está aqui falando dos direitos que as pessoas têm. Mas o que eu quero saber dos dois é o seguinte. Cada vez que a gente fala de teles, da história das teles, parece que a gente está falando uma história da máfia, de gangue. Porque é só gente presa, dinheiro desviado... E os mesmos nomes, né? É uma loucura maior que a outra. E a Anatel não faz nada, né? Que a Anatel deveria adotar as prioridades. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda a limitar a internet. Mudou né? o governo, né, gente? Mas eu Vamos queria lembrar saber, disso? nós temos infraestrutura disso ou nós estamos num gargalo, nós estamos em risco? Porque assim, não me parece lógico você cortar a internet das pessoas nem deixar cortar. Não. É para Sendo garantir que nós mais já renda, temos o né, serviço Madeleine? mais caro do mundo. O que eles alegam é que, por exemplo, no caso da internet fixa, o Carlos Aros da parte digital, sabe bem mais do que eu, mas eles estão falando que, por exemplo, se tem em determinada região, eles estão colocando a culpa nos gamers, né, no caso da internet fixa. Que culpa na estrutura. Que como tem um ramal que manda uma determinada quantidade de dados, então se tem determinados usuários que usam uma quantidade muito grande, esses usuários acabam prejudicando os Já serviços derrubamos dos aqui demais. no Radioatividade essa teoria com um especialista que fez a contagem isso do é consumo mentira. de Não, velocidade. já falamos, isso é mentira, balela. palhaçada. Então, mas aí que tá, é o que eles falam para justificar, mas eu concordo que é balela e que tá tudo errado, mas eu acho que falta investimento porque pura e simplesmente não se exige o investimento. Na minha concepção, a melhor forma
forma de melhorar a vida de todo mundo seria abrir o mercado para 10, 15 empresas e aumentar a concorrência. A gente tem uma concorrência fictícia aqui. O serviço de qualidade ruim é prestado por todas as empresas, não tem melhoria, uma tem um sinal melhor numa região, outra tem um sinal melhor em outra região, uma cobra mais barato um minuto num determinado horário, outro mais barato um minuto em determinado horário. Você não tem como comparar, o consumidor fica sem ter como padrão de comparação. Então, eu acho que deveria aumentar a concorrência e deveria oferecer planos padrão para que o consumidor pudesse limitar. Só mais eu acho que eles querem compensar um pouco o fato das pessoas usarem muito o WhatsApp. Isso diminuiu a rentabilidade deles, porque reduziu muito o volume de ligações, diminuiu muito o número de mensagens, dados, SMS que você passava. Então você acessa de graça. Né? Aí você usa em qualquer lugar, você pega o Wi-Fi e acaba reduzindo muito o consumo. Tem um ouvinte no Rio Grande do Sul mandando mensagem, a Maria Eli diz assim: aqui nós só temos a opção Oi. É a única operadora na cidade dela lá. Aqui, assim, então, aí não tem maravilha. Nesse caso aí não tem como fazer. Na cidade dela só tem Mas aí tá, veja que absurdo, falta de concorrência total. Aqui, em algumas localidades, a gente tem 3, 4 empresas e tem local que tem uma empresa só. Então, é isso que a gente está falando. Mas num caso extremo, a Anatel agora deveria permitir, depois, se acontecer alguma coisa com a Oi, ela não conseguir se reestruturar, é transferência do serviço. Não, com certeza vai ter que assumir a carteira. As outras assumem a carteira. Carteira de clientes. É isso. As pessoas não vão, de repente, ficar sem sinal, sem nada. Aí a Anatel vai ter que dar um jeito de falar em alienação compulsória da carteira. É diferente de um plano médico, por exemplo, o que aconteceu com a Unimed. No caso da telefonia, as outras têm como assumir, inclusive porque você tem a portabilidade, você tem essa opção. Então você tem as outras operadoras, pode não gostar muito, mas teria essa opção e a Anatel teria que cuidar pelo menos disso. Mas sua dica é quem pode sair agora. Quem pode fazer a portabilidade. Corra, é isso. Dá rolo não. É uma cilada. Denise Campos de Toledo. Dá rolo não, obrigado. Dá rolo não, porque é problema, tá? Rolo é outra, Arthur Rolo. É outra coisa. Um abraço, Arthur. Denise, Denise, beijo. Obrigado. Valeu, sou 5h30.